Muito boa noite. Essa é a nossa disciplina de gestão empresarial. Como sempre, a gente começa vendo aí o mapa das atividades, plano de atividades. Hoje é a nossa aula de número 10. Possivelmente, nessa aula 10 e 11, a gente já vai adiantar conteúdo. Estava previsto para a aula 10 a gente ter a apresentação, né, de um grupo de trabalho. E na próxima aula também temos a apresentação, já que a gente começou não no dia 5, mas sim no dia 12. Então, possivelmente, esse estudo dirigido aqui, que estava para o dia 26, ele vai ser antecipado, esse estudo dirigido, a gente deve jogar aí para a última atividade. Esse estudo dirigido ele é uma atividade que pode ser feita fora da sala, ou seja, da aula síncrona. Então, possivelmente, na primeira semana de agosto, no dia 2 de agosto, nós devemos, então, finalizar a nossa aula. O que a gente tem hoje de conteúdo, né? A gente teria aí a apresentação dos alunos, como somente o Emerson apareceu. Nós, não tendo a apresentação dos alunos, nós vamos adiantar, então, o conteúdo. E o conteúdo que nós iremos mostrar é justamente o que a gente chama de plano de marketing, que também faz parte da disciplina. Como é que é esse plano de marketing? O que ele tem a ver com planejamento estratégico? A condição é que a gente viu no planejamento estratégico que as empresas elas fazem então uma análise do ambiente interno, do ambiente externo, das forças, ameaças, oportunidades e fraquezas, que a gente chamou de análise SWOT, e essa análise interna e externa, ela faz com que a empresa se mexa, né? Ela avalia aí o que é que ela tem que corrigir no curto, no médio e no longo prazo. E aí, dentro dessas ações que a empresa prioriza para médio, curto e longo, para curto, médio e longo prazo, ela forma o que a gente chama de planejamento estratégico ou mapa estratégico, que é um plano aí que pode variar entre um ano, né, 6 meses, um ano, até 5 anos, dependendo do que ela coloca aí como ponto de correção ou oportunidades que ela vai perseguir. Assim, na última semana, nós vimos então com a apresentação do Emerson aí, que esse plano, essa priorização, ela então culmina num plano e esse plano é detalhado, com o que, quem, quando, onde, por quê, e a empresa vai acompanhando esse plano por meio dos chamados indicadores. E a gente viu que para definir indicadores, a gente usa a metodologia BSC, que é o Balance Scorecard, onde a gente tem indicadores financeiros, indicadores de clientes, indicadores de processos internos e indicadores de aprendizado. Isso te bota que a empresa consiga avaliar de forma conjunta se o plano está acarretando ganhos financeiros ou diminuição do prejuízo, se está acarretando também que os clientes não fiquem insatisfeitos, mostrando se as pessoas estão aprendendo para que esses ganhos não fiquem oscilando, né? E um dia está bom, outro dia está ruim, e também se os processos estão sendo redesenhados e estão sendo modificados de forma também a manter esse resultado. Então a gente viu ao longo aí de quase toda essa disciplina que esse plano estratégico ele é uma realidade de muitas empresas, independente de ser de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Este plano estratégico é o que faz que muitas empresas consigam se manter no mercado, se adaptar e também conseguir progredir aí, aumentar, né, o seu faturamento e sua participação no mercado. E hoje, gente, a gente vai estar dando aí prosseguimento, mostrando que não adianta nada a empresa fazer uma série de modificações, melhorar os seus processos e não, vamos falar assim, divulgar isso, né? Então, conforme tem um ditado que fala que a gente come ovo de galinha, porque a galinha, após botar o ovo, ela cacareja, enquanto que a pata, ela bota um ovo muito maior, inclusive, do que a galinha,
mas por ela não cacarejar ou não fazer barulho, a gente acaba não prestando atenção no ovo da pata, e sim só no ovo da galinha. Essa alegoria aí é para mostrar que se uma empresa ela faz uma série de modificações, uma série de desdobramentos para melhorar sua qualidade, para melhorar seus processos, e ela não divulga essas melhorias, seja internamente para a própria equipe, para outros setores, seja externamente para outras empresas e parceiros, ela acaba então sendo aí tendo a mentalidade da pata. Ela faz um esforço, mas não divulga. Então, como é que funciona? Nós vamos falar de um conteúdo que também está na ementa dessa disciplina, que é o chamado plano de marketing. O que é o plano de marketing, gente? A gente divide o plano, como o nome já fala, em planejar, implementar e avaliar. É muito parecido com a metodologia que nós fizemos do planejamento estratégico, onde a gente verifica o que está bom, verifica o que está ruim, faz aí um plano de ação, implementa esse plano, vai acompanhando por meio dos indicadores. Então a gente vê que isso é uma metodologia muito comum que é chamada PDCA, metodologia do Plan, Do, Check e Act, que é você planejar, fazer, avaliar, checar e corrigir ou então implementar aí o que foi feito. Então, pessoal, como é que funciona, né? Nessa aula nós vamos estar falando aí desse plano de marketing. O que especificamente é o plano de marketing? O plano de marketing, a gente vai ver que é muito parecido em alguns momentos com a análise que nós fizemos, SWOT. Ele consiste nessa etapa de planejamento de fazer o chamado sumário executivo. O que é o sumário executivo, pessoal? É o resumo do plano de marketing. O que eu quero mostrar? Qual que é o meu negócio? Qual é a situação desse negócio? Quais são os objetivos e estratégias a alcançar? Quais são os principais desafios, né, as principais definições? Como é que é isso, gente? É como se eu pegasse aquele plano estratégico e fizesse um resumo para apresentar não só para a minha chefia, mas também para os companheiros aí de outros departamentos. Então, notem que no plano estratégico nós fizemos missão, visão, valores, características do negócio, situação presente. Então, é como se eu pegasse um resumo daquele plano todo que vocês fizeram na última aula e colocasse, nas últimas aulas, e colocasse ali não todo as ameaças, oportunidades, fraquezas e forças. Eu colocasse ali só os itens que a gente teve como item crítico. Vocês estão lembrados que nós fizemos, deixa eu abrir aqui vou abrir aqui o exemplo que a gente colocou de análise SWOT, só para a gente já... Só um minutinho. Tá. Na última aula a gente fez a apresentação do Emerson aí. E aí o que seria qualquer coisa eu vou te pedir aí, Emerson, para você abrir o seu arquivo só para a gente também usá-lo, tá? Mas que eu vou mostrar aqui, gente? Em vez de eu mostrar esse resultado completo, com todas as forças, fraquezas, eu vou ser um pouco mais objetivo. Se eu tenho missão, visão e valores, eu vou colocar essa missão, visão e valores, mas aqui, em vez de colocar essas ameaças que são de baixo impacto, eu filtro e faço um resumo somente daquelas que são de alto impacto. Então, o que quer dizer isso? Você está vendo a minha tela aí do Excel, Emerson? Você está vendo o PowerPoint? Não, tô vendo o Excel. Ah, é isso aí. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e priorizo, né, as que são de alto impacto e faço como chamado um resumo. O que é esse resumo? É justamente os pontos, né, de maior criticidade. Isso significa, gente, que todo esse trabalho que a gente teve aí de semanas, né, e nas empresas também um trabalho extenso de avaliar a situação atual, a gente acaba então resumindo nesse sumário executivo não só os pontos que têm maior impacto, mas também os objetivos e as principais ações, né? Essa análise do ambiente,
o que eu vou colocar é justamente aquela síntese daqueles fatores que nós já vimos, chamado análise PEST, né, que são políticos, econômicos, sociais, tecnológicos. Então, em vez de eu pegar e apresentar, que normalmente esse plano de marketing, conforme vocês viram ali, que é completo, extenso, ele é somente uma análise aí da chefia, né? Para a gente apresentar isso para os demais funcionários e para outros setores, a gente tem que fazer um resumo. Então, da mesma forma, eu resumo então aqueles itens de força e fraqueza, que são os itens mais críticos. E da mesma forma, eu também faço essa análise na questão interna, tanto externo quanto interno. Pessoal, vou pedir um pouquinho de paciência que a internet hoje está um pouco ruim aqui. Muitas empresas, elas acabam fazendo esse planejamento estratégico, que a gente vai chamar aqui esse plano de marketing, né? Ela acaba fazendo uma publicação, um caderno, e mostrando esse planejamento, os principais pontos internos, externos, mostram inclusive como é que está a questão da imagem da empresa, né? Como é que é o histórico da empresa e atualiza o histórico até aquele momento. Então é o momento, por exemplo, da empresa fazer um caderno para isso. Bom, e aí ela faz também uma definição nesse caderno de quem ela vai estar demonstrando esses dados, né? Seja quem que é o público para avaliar esse material do plano de marketing, seja também os dados das pessoas da sua empresa. Note que até esse momento a gente não falou nisso porque normalmente a gente não tem para determinadas empresas essa questão comercial. Mas em alguns momentos, nesse plano de marketing, você pode considerar se aquela análise estratégica contempla também como se fosse o que a gente chama de persona, né? Quem é a pessoa que é o cliente da empresa? Em outras palavras, gente, é como se, por exemplo, na lanchonete do IFES, eu definisse quem é meu público-alvo. E eu posso fazer essa definição, por exemplo, são alunos e professores, tanto de ambos os sexos. Para os alunos, a idade oscila entre 20 e 40 anos. Para os professores já é dentro de outra faixa. O que esse público consome é isso, o que ele gasta é isso. Então a gente tem às vezes a definição dessa persona é muito salutar também para a gente definir como é que nós vamos comunicar, qual o tipo de linguagem que a gente vai colocar. Então, a gente pode definir no nosso plano de marketing onde que eu vou divulgar, para quem eu vou divulgar e como é que é o tipo de comportamento dessa pessoa. Enquanto o nosso plano estratégico ele ficava mais com relação à avaliação das questões da empresa, agora a gente começa a ver um pouquinho dos consumidores também da empresa e a gente vai querer fazer chegar essa informação. E aí, gente, um outro item que a gente vê no planejamento de marketing é com relação ao posicionamento da empresa. Com essa análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidade, é possível a empresa começar a ver se o conjunto de forças, fraquezas, ameaças e oportunidade faz com que essa empresa esteja num cenário que seja um cenário favorável ou desfavorável. E assim ela pode se posicionar frente aos seus concorrentes. Notem que a gente está mostrando os slides aqui, mas a gente não vai pedir que vocês façam essas definições no trabalho de vocês. Essa matéria está na ementa e, portanto, ela tem que ser dada. Então, o que é que normalmente as empresas fazem nesse posicionamento de mercado? Dentro do cenário do que ela está bem, do que ela não está, ela começa também a fazer uma análise dos seus concorrentes.
E essa análise dos concorrentes, ela pode ser feita até inclusive da mesma forma que a gente faz a nossa análise interna. Como o concorrente também, ele tem normalmente forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, eu também posso fazer da mesma forma uma análise do meu concorrente para ver se eu estou em melhor ou pior condição do que o concorrente. Então, vou mostrar para vocês aqui um plano de marketing, deixa eu abrir aqui, né? Onde eu posso estar comparando a minha empresa com uma outra empresa existente. Por exemplo, aqui eu tenho, né, um plano de marketing onde eu estou comparando com outras empresas para ver o meu posicionamento de mercado. Então, eu posso, por exemplo, falar, olha, são competidores meus, assim, por exemplo, aqui é uma empresa de café, tá? São competidores do meu, a Fran Café, Casa do Pão de Queijo, padarias, confeitaria, e como competidores diretos estão Cafira, Suplicy e Santo Grão. Eu fiz a análise interna, a minha, né, da minha empresa, fiz a análise externa da minha empresa, e aí eu posso também visitar o site, visitar a empresa, fazer uma análise também do meu concorrente e verificar como é que está o meu posicionamento em razão desse concorrente. E aqui vocês vão ver, gente, que eu faço a mesma coisa, ó, com relação ao ambiente. Quais são as forças, quais são as fraquezas de cada um deles. Com relação aos produtos, quais são as forças, quais são as fraquezas. Onde eu não encontro fraqueza, com relação ao atendimento, e aí vai. Então, notem que eu não faço análise de oportunidades e ameaças, né, porque eu quero ver internamente como é que esse meu concorrente funciona, para sim eu ter o meu posicionamento. E aí, uma vez que eu já conheço o que o meu concorrente tem de força, o que ele tem de fraqueza, e vejo como é que está o meu posicionamento em comparação da minha empresa com esse concorrente, eu começo então a fazer o que a gente chama de definição ou nova definição da minha marca. O planejamento me mostra que eu estou num caminho, a análise dos concorrentes mostrou que eles têm um outro caminho, e aí eu posso redefinir o posicionamento do meu negócio, né? Ou mantendo a marca, ou redefinindo a marca, redefinindo o produto que eu tenho. E aí, gente, é assim que normalmente as empresas elas trabalham no seu dia a dia. Elas têm aí essa análise não só dos seus ambientes internos, mas também dos seus concorrentes, e usando então essa análise frequente, isso não é um negócio que termina, as empresas fazem isso ano a ano, e assim elas conseguem se manter no mercado, vendo o que seu concorrente está fazendo e fazendo também modificações. Até aí, Emerson, tem alguma dúvida? Não, bem bacana, né? Essa análise, assim, bem Então, interessante. a gente mostra porque o que acontece? As empresas elas não param nesse planejamento não, tá? Elas fazem uma síntese para poder também depois divulgar. E aí, gente, continuando, a outra etapa é definir objetivos e metas. Da mesma forma que a gente fez aquela definição lá usando o BSC, que a gente tem, a gente pode repetir esses mesmos objetivos e metas aqui, né? Ou a gente pode formular também objetivos e metas com relação ao marketing. Então, o que é normalmente a diferença entre objetivo e meta? Objetivo é uma intenção. Então, por exemplo, ser referência como centro de saúde de idosos, fornecer o melhor atendimento especializado, garantir satisfação do cliente. Tudo isso são objetivos muito amplos, né? São intenções. Mas metas, gente, interfere então com define um valor ou define um prazo, quando também não define os dois. Então, metas são mais específicas do que os objetivos. Então, aqui no exemplo, meta, conquistar 25% dos idosos como clientes no final do ano corrente. Eu já defino um valor e defino um prazo. Obter 40% do faturamento projetado no primeiro semestre. Também, eu defino um valor
e define um prazo. Então, as empresas, elas fazem esse planejamento e definem seus objetivos e metas, e aqui a gente vai ver naquela planilha que eu deixei lá para vocês também, além da análise, a análise interna, as ações, a gente tem os objetivos e metas. Então, por exemplo, ó, na questão financeira, eu quero aumentar a assertividade de propostas, né? Eu vou mandar para quantas propostas realizadas eu vou ter, quantas fechadas. Vou acompanhar isso mensalmente. E eu quero ter isso até dezembro de 2020. Então, eu posso definir, por exemplo, clientes. Eu quero o cumprimento da programação, entrega de produto no prazo, pelo menos 90% da programação. Como que eu vou fazer e a meta, por exemplo, por ano. Então, normalmente, a empresa ela coloca as suas metas para o ano corrente ou para os próximos anos, quando ela consegue enxergar, né, essa projeção. E aí, definimos os objetivos e metas, aí a gente faz as estratégias de marketing, que é muito parecido com aquele plano que a gente tem do planejamento estratégico. Só que normalmente, gente, com relação à estratégia de marketing, a empresa ela define em 5 aspectos, que a gente chama de 5 P's. Ela define como é que eu vou divulgar o produto, como é que eu vou divulgar o preço, como é que eu vou divulgar a praça, que é o local, como é que eu vou divulgar a promoção, os canais aí de promoção e como é que eu vou também, para que pessoas. E a gente faz, então, esse plano de marketing. Como é que é isso? Eu defino, naquele planejamento estratégico, se o meu produto foi suficiente ou não. Aí, Emerson, a gente vai fazer um adendo, porque você trabalha numa indústria que não tem muito essa questão aqui de produto, preço, prazo, promoção, não. Né? A sua empresa, de certa forma, ela não é uma empresa para um consumidor final. Então, nem sempre esse plano de marketing ele vai funcionar para todas as empresas. Mas no caso, né, por exemplo, seu aí, a Arcelor, ela tem um produto que já é definido, mas ela não faz propaganda desse produto, não faz propaganda da chapa, né, do, da bobina ou da placa. Ela, na verdade, ela dá, vamos falar assim, uma conscientização no seu consumidor com relação ao tipo de aplicação desse aço, né, dessa placa, né. Então, mas uma empresa que tenha já vamos falar assim, uma definição mais comercial, ela precisa fazer isso, definindo o produto, né? Então, por exemplo, eu fiz análise concorrentes, vi o que eles oferecem de bem, o que eles não oferecem, eu vou e delimito então meu produto, o que ele vai ter de diferencial com relação à concorrência. Vou tirar minha câmera aqui um pouquinho, porque a minha internet está muito ruim. E aí, gente, eu faço esse plano de marketing com relação a, por exemplo, como é que eu vou recriar a marca, se eu vou ter uniformes para os funcionários, se eu vou fazer algum tipo de divulgação, se eu vou ter algum material que eu vou entregar como amostra grátis, se eu vou divulgar isso, em que canais, se vai ser por revista, ônibus, rádio, televisão. E isso, então, é o que a gente chama de implementação de plano de marketing. E vou avaliando também, por meio do controle, se o que eu estou fazendo está surtindo efeito tanto nos meus processos internos, quanto também naqueles dos concorrentes. Né? E aí, esse controle, gente, pode ser uma pesquisa junto ao consumidor, pode ser uma avaliação junto com a equipe, pode ser uma verificação dos custos ou do faturamento. Tudo isso é forma de você verificar se a empresa está cumprindo, né, se o plano de marketing está surtindo efeito. Bom, era o que a gente tinha para hoje, seu Emerson. Então, nós vamos fazer o seguinte, se semana que vem o Maurício ele não apresentar, eu dou a última parte, que é o estudo dirigido, e aí, de acordo com esse estudo dirigido, que é uma verificação aí do conteúdo que cai na prova.
E aí ele não apresentando, eu mostro esse conteúdo e no dia 2 de agosto a gente já faz a prova e fica liberado. Pode ser assim? Cortou aí ó, o seu Ah, cortou? Eu vou final tirar aí. minha. Eu vou cortar a minha, tirar a minha imagem aqui, minha internet aqui hoje está muito ruim. Então, os próximos passos são os seguintes. Dia 26 está previsto, então, a última apresentação. Se o Maurício não apresentar, eu vou dar para vocês, então, o conteúdo, o último conteúdo, que é o estudo dirigido. Esse estudo dirigido, gente, é o resumo do que cai na prova. Só um esquenta aí para fazer a prova. E aí, Ok. no dia 2 é a nossa prova já para finalizar. Se ele apresentar a semana que vem, a nossa prova fica então para o dia 9. 9 de julho. Tudo bem? Não te ouvi aí, Emerson. Tudo bem? Tranquilo? Cortou aí quando você falou, se ele apresentar e cortou, não deu para ouvir mais nada. Rapaz, tá muito ruim minha internet. Se ele apresentar no dia 26, aí a nossa disciplina termina no dia 9 de agosto. Tá bom? Ok, ok. Agora deu, né? Então tá Agora jóia, deu. seu Emerson. Hoje foi Tranquilo, curtinho em valeu. função da pouca presença aí. Mas um abraço então e até a próxima aula. Beleza, muito obrigado. Falou, até mais.